Diga comigo, por gentileza, o Evangelho imutável. O Evangelho imutável. Vamos começar aqui, meus queridos, em Gálatas 1:6, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Preste atenção, pessoal. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter, mudar o evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo, fala comigo, um anjo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, fala comigo, por favor, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Cristo por revelação. Então nós vemos aqui, o evangelho não muda. Tudo aquilo que for pregado diferente tem que ser considerado maldição, maldito. E hoje nós vemos exatamente esse fenômeno acontecendo. Nós vemos muitas pessoas, muitos líderes pervertendo o evangelho, mudando o evangelho, tentando puxar para os seus próprios interesses. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, da porta larga. Aquela porta que você entra assim, sem dificuldade nenhuma, facinho, sem sacrifício. E nós sabemos que a vida com o Senhor, ela exige muito, ela tem sacrifícios. E aqui Paulo está falando, é surpreendente ver que vocês estão abandonando tão rapidamente o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que se eu falasse, ou se um anjo viesse e dissesse algo diferente daquilo que nós temos lido e ouvido, que seja amaldiçoado. Como Jesus falou para Pedro, quando Pedro tentou salvar Jesus, falou assim: aparta de mim, Satanás, você está falando pela boca do diabo. É isso que Paulo está falando. Que seja amaldiçoado. Porque nós vivemos num tempo semelhante ao de Noé. Um povo que está indiferente a Deus, indiferente à palavra de Deus. E nós vemos, o Senhor está falando, o evangelho não muda. Então, se alguma coisa está diferente, é porque está sendo pervertido, mudado, adaptado. Aqui em Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o que está falando aqui, pessoal? Vamos prestar atenção sempre nos detalhes. Eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, logo a sua palavra não muda. Sim ou não? Se Deus está falando e Ele não muda, então não existe essa da palavra ser diferente. Perceba que hoje em dia tem aparecido um monte de gente, um monte de especuladores, um monte de doutrinas querendo atualizar a Bíblia, modernizar Deus. Deus está meio ultrapassado, a Bíblia está meio ultrapassada. Isso não existe. Nós é que muitas vezes estamos fora do alinhamento de Deus. Não é Deus que está desalinhado a nós. Desde quando Deus tem que se alinhar a mim? Eu me alinho a Ele. Deus, a palavra está falando, Deus é imutável. Se Deus é imutável, se Ele não muda, a sua palavra também é imutável.
A palavra diz, nós vamos ler daqui a pouquinho, que os céus e a terra passarão, as eras, os planetas, as estrelas, tudo vai passar. A única coisa que vai ficar vai ser a palavra dele. Então muitos falam, talvez você já deve ter ouvido coisas assim, né? Ah, porque lá na minha igreja pode fazer isso. Não, porque na minha igreja não pode, o pastor não deixa. Desde quando existe isso? Desde que alguém botou essa mentira. Que na minha igreja pode, na sua não pode. Não, se a Bíblia é a mesma, se Deus é o mesmo, por que tem essas diferenças? Está errado. Não existe isso. A Bíblia é uma só. É um evangelho. Isso não existe. A palavra é uma. O que pode acontecer? A pregação do sujeito pode mudar. O viés que ele puxa pode mudar. Mas é alguém que está pervertendo a palavra. Eu posso falar um negócio, eu pego um versículo isolado. Você já deve ter visto isso. A pessoa pega um versículo sem contexto e aquilo agora se torna o mantra da vida dele. Agora ele justifica tudo, ele justifica homossexualismo, ele justifica divórcio, ele justifica suicídio, ele justifica o que ele quiser. Ele pega um negócio fora de contexto e fala, ó, Deus disse, está na palavra, mas ele não pega o contexto das coisas. Olha aqui o que diz em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã também. Então não existe essa, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem Bíblias, pessoal, você já deve ter visto essa história. Tem Bíblias que já estão chegando, faltando versículos. Aí qual que é a justificativa deles? Porque algumas palavras, eles aparecem, por exemplo, a nossa Bíblia atualmente é uma Bíblia integral. Aí alguns versículos têm alguma observação, alguma letrinha lá que aí você vai olhar no rodapé, fala assim, alguns manuscritos não contemplam, não tem esta frase. Quem já viu isso? Sim? Aí o que eles fazem? Ao invés de ter excelência, e você, tá bom, ó, algumas passagens, alguns pergaminhos não contam com essa frase. Ou seja, você tem excelência, você faz o completo e fala, ó, isso daqui às vezes não tem. Mas não, ele já vem tirado e faz ao contrário. Assim, alguns manuscritos têm essa frase, mas ele não coloca no corpo da Bíblia. Ele coloca aqui no rodapé pequenininho que você não vai ler. Então isso já começa. Aqui o que eu acabei de falar, Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos entram por esse caminho largo que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Então está falando aqui, ó, veja a diferença. São muitos os que entram pela porta grande. Muitos os que entram. Não está falando são poucos os que entram pela porta estreita. São poucos que encontram. Perceba o detalhe. São poucos os que estão procurando essa vida apertadinha, que não pode passar nem para um lado nem para o outro. É esse o caminho. Esse é o caminho. Então são poucos porque não estão procurando essa porta. São pessoas que pregam para agradar a sua carne. Você já deve ter ouvido um monte de pregação absurda, contrária à palavra. São pessoas que estão pregando em causa própria, não está querendo ensinar, está querendo se justificar e quem concordar com a visão dela vai junto. Porque ela defende, você já deve ter ouvido pessoas falando isso, ela consegue justificar o suicídio como se fosse algo que a pessoa foi para o céu. Não, não vai. Deus me deu a vida. Eu não posso tirar. A palavra diz que os assassinos não vão herdar o reino dos céus. Assassino de mim mesmo. O divórcio, tem aqueles que conseguem justificar o divórcio.
E Jesus é super claro. Moisés deu a carta de divórcio, deu, mas por quê? Por conta da dureza do coração de vocês. Mas como que era para ser no início? Uma só carne. O Senhor fez algo perfeito. Tem aqueles que aceitam as doenças, aceitam os diagnósticos e simplesmente falam assim, mas vamos nos conformar, como falaram para minha mãe. Vamos nos conformar que ele vai ter um problema para o resto da vida, que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida, que ele não vai poder construir uma família, que, você sabe, uma pessoa que tem epilepsia, ela não pode dirigir, ela pode dar um ataque no meio do trânsito e matar uma pessoa e ela morrer também. Ela não é segura ela ficar em casa, porque já teve caso da pessoa cair no meio da rua, ou cair em casa, ou é uma desgraça, mas vamos nos conformar. Mas aí a pessoa, ela vai aceitando. Já tem pessoas que já estão justificando o tomar medicamentos antidepressivos. Você já deve ter ouvido essas histórias também, são recentes, inclusive. Ou seja, são inúmeras doutrinas contrárias à Bíblia.